Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e vamos na nossa trajetória do Destrava. E respondendo a uma das pessoas que conversou comigo essa semana, vamos lá, eu vou trazer uma frase que foi atribuída ao Freud e diz assim: sentimentos não expressos não morrem. São enterrados vivos e mais tarde virão se manifestar de uma maneira desagradável. Perceberam? É com isso que a psicologia, a psicanálise, enfim, ou mesmo nós, trabalhamos com as implicações emocionais ou as dificuldades em expressar os sentimentos e as emoções, ou às vezes a liberação de traumas, como fatores potencializadores de adoecimento. Percebem o que eu estou falando? Então, quando a gente está trabalhando na escuta integrativa com um tripé, a linguagem do sintoma, como aquele que aponta o sinalizador, o corpo como um sinalizador do adoecimento, a possibilidade de trabalhar a liberação dessa emoção com as essências florais. E por que as essências? Porque o Bach falava que a emoção era comum a todos nós humanos e aos animais, obviamente, que era de fácil administração e que poderia ser utilizada pela pessoa por uma escolha dela, caso ela não tivesse uma boa leitura de si própria. E aí sim, ela buscaria um médico, um homeopata, um terapeuta floral, enfim, quem ela pudesse ajudá-lo. Na escuta ainda a gente trabalha com alimentação, nutrição, como um conceito como fundamental para a gente ter um corpo saudável, para desenvolver e ser a melhor versão de nós próprios. Ou seja, o objetivo aqui é que a gente seja a melhor versão, que a gente possa contribuir com o que a gente veio fazer conosco, com os nossos familiares e com o mundo. E por que eu estou falando disso tudo hoje? Novamente. Porque a gente chegou no 7º nível. E no 7º nível, a gente trabalha a nossa conexão espiritual, a nossa sabedoria, a nossa transcendência, a nossa visão holística, a nossa capacidade de perceber qual é o impacto das nossas decisões, nas nossas ações, não só nas nossas próprias vidas, mas o quanto a gente está contribuindo com o mundo nesse processo. Percebem o que eu estou falando? No 7º nível, eu trabalho com a minha essência e com a possibilidade dela se expressar plenamente. Então vejam, no 1º nível, eu chego na Terra, eu ancoro, eu estou aqui. E no 7º, eu recebo e percebo a minha dimensão espiritual, aquela dimensão que persiste ao longo, para quem acredita, das muitas encarnações e que não morre quando o corpo físico esse se desfaz. Percebe? Então aqui eu estou falando de sabedoria, de conexão, de visão de todo, de holismo, de implicação das minhas ações na vida do todo. O quanto eu estou contribuindo para a melhoria do planeta, o quanto eu estou contribuindo para a melhoria dos que estão à minha volta. Então é a exata polaridade em relação ao 1º, onde eu estou preocupado muito mais com a minha sobrevivência, com a sobrevivência da minha família, das minhas coisas. Percebem? E que é fundamental, porque eu preciso estar com o corpo saudável, são, com estrutura física, emocional, espiritual, para eu poder fazer a minha melhor versão, para eu poder apresentar ao mundo o que eu vim fazer aqui, o meu propósito. Então, no 7º, eu também trabalho o propósito. Lembra que quando eu comecei a conversar com vocês aqui, eu falava, e eu vou retomar algumas dessas essências. E a primeira delas é Angélica, lembra? Por quê? Porque Angélica traz a proteção espiritual, a certeza de que eu sou amparado, que tem uma porção divina em mim que me torna a imagem e semelhança do Pai.
Angélica traz um aconchego, um conforto, uma certeza de que eu sou amparado. E sim, é muito útil nos deprimidos. E sim, é muito útil naquelas pessoas que estão fazendo a transição, a passagem. Por quê? Porque eu percebo que tem uma força maior que me guia, me orienta, me protege. E essa é uma sensação interna da pessoa com ela própria. E ela faz um divisor de águas que é fundamental. Vocês que vão ver isso em outro momento, ou mais tarde, ou amanhã, percebam que quando vocês estiverem com essa sensação, não se esqueçam dessa essência. Angélica traz sempre proteção. E é por isso que eu falo, sabe os bebezinhos recém-nascidos, que às vezes têm terror noturno, que às vezes estão inquietos, e não, às vezes nem é terror, mas não dormem direito, estão inquietos, aquele banhozinho morno que a gente dá na criança no final do dia, antes dela dormir, a gente bota umas gotinhas de Angélica na água, dá uma acalmada, porque o bebê dorme muito, porque ele está muito mais para lá do que para cá, ele ainda está chegando na terra, lembram? Então bota umas gotinhas de Angélica que vai ajudar e muito aquele bebê. Continuando, lá quando eu falava do início dessa jornada, eu chamava a atenção também da importância da gente descobrir na gente que nós temos talentos, muitos talentos. Lembra quando eu falei, olha, qual é a minha intenção? Qual é o meu propósito? E eu chamava a atenção de uma essência chamada Íris, que na verdade é Iris, mas Íris. Por quê? Porque ela trazia essa nossa dimensão de que nós somos multitalentosos. E que a gente descobre na gente o que a gente tem de talento para oferecer para o mundo e para nós próprios. E olha só, quando a gente está caminhando na direção do nosso propósito, do lugar que a gente tem que ir, as coisas vão se desenrolando, como que num fluxo. Mas tem pessoas, gente, vocês já encontraram pessoas que são profundamente, às vezes, céticas ou gananciosas ou ligadas aos prazeres da matéria ou ainda buscam experiências transcendentais por sexo, drogas e rock and roll? Já ouviram isso? Com muita frequência até? Essa é Bush Iris. Bush Iris traz o despertar espiritual. Essa é a diferença. Traz o despertar espiritual. Ela faz com que a pessoa perceba e saia desse movimento de apego tão fanático à matéria e comece a perceber que a vida tem um significado maior. Ela se abre para essa perspectiva do divino. E, gente, isso é fundamental. Em vários momentos. Não é à toa, eu já falei isso aqui uma vez e vou retornar ao mesmo tema, quando a fala só por hoje. E eu agradeço ao Pai e eu peço a ajuda do Pai, porque é necessário uma força maior nesses momentos de grande transição. Então, percebam que é necessária essa conexão com o divino, esse sagrado interno, para a pessoa conseguir fazer essa passagem. Eu estou usando esse exemplo porque quem já teve a oportunidade de conviver com pessoas que têm o desafio de lidar com a dependência química, não é simples. E essas pessoas são ajudadas por Bush Iris. E eu vou falar de uma outra essência que vai ajudar, mas por quê? Porque traz essa conexão espiritual, essa certeza interna, desdobra ou destrava a sacralidade. E isso é importante nos momentos de transição. Então a gente falou da Angélica, a gente falou da Bush Iris e a gente vai falar de uma outra polaridade. Vocês já devem ter visto pessoas que estão passando por momentos muito desafiadores. E é desafiador, não é por uma questão emocional, não. Às vezes a situação é difícil mesmo. E ela tem uma sensação de que uma hecatombe, uma bomba explodiu na vida dela, que o mundo acabou.
literalmente acabou e que ela não vai conseguir sair dali. Scott Broom. Sabe por quê? Vocês já ouviram falar de um ditado que diz que no fundo do poço tem uma molinha e que você cai, chega lá dentro, você quica e começa a subir. Esse é o Scott Broom. É a hora que você quica e você começa a descobrir em você força, resiliência, perseverança, esperança. Ela é de um amarelo intenso, mas ela liga. Lembra, o amarelo tem a ver com a manifestação? Ela tem um amarelo muito intenso, mas ela traz essa certeza interna, divina, de que aquele fardo está nas suas costas. É porque vai ser a oportunidade de você dar a volta por cima e poder se colocar a serviço.